Se você está buscando inovar, levar inovação para dentro da sua empresa com agilidade, praticidade e um ótimo custo-benefício, ou seja, diminuindo custos e um risco de dar errado, você está no vídeo certo. Eu vou falar aqui para vocês sobre como você consegue viabilizar isso, como é que você consegue levar a inovação para dentro da tua empresa, seja independente do porte da sua empresa, de uma forma que você consiga fazer isso com menor risco, com agilidade, praticidade e um ótimo custo-benefício. Então se liga aí. É muito comum, e várias empresas estão usando hoje em dia, a possibilidade de você conseguir criar soluções tecnológicas de uma forma mais ágil, mais prática, para você conseguir testar se uma ideia é boa ou não. Ou seja, para você validar uma ideia, você conseguir identificar e botar uma solução no mercado para você ter uma resposta ou respostas rápidas, para você conseguir saber se você está ou não no caminho, se o teu público tem ou não tem interesse por aquela solução que você ou sua área, na sua empresa, acham que é uma boa ideia, mas que não necessariamente significa ser uma boa ideia, né? O que vocês precisam saber, né, é sair do achismo, né, e sair das quatro paredes ali da sala, do escritório, de várias cabeças ali que estão vendo uma realidade fechada dentro do seu próprio escritório, achando que é uma boa ideia. Vocês precisam colocar essa ideia no mercado e ter respostas rápidas. E como é que eu consigo validar e acelerar esse meu processo de inovação? Você pode fazer isso de diferentes formas, né? Você tem diferentes conceitos, metodologias para você conseguir acelerar o seu processo de inovação. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu tenho falado e falo muito sobre desenvolvimentos sem criar linhas de códigos, ou sem escrever linhas de códigos, melhor dizendo, criar soluções tecnológicas sem precisar programar. E quando eu falo sobre acelerar o processo de inovação, é claro que tem muito a ver com essa questão, a possibilidade de você conseguir rapidamente criar soluções tecnológicas ou as soluções digitais que você precisa para validar a sua ideia de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais ágil, mais acelerada, porque você não precisa escrever centenas ou milhares de linhas de código para criar uma solução. Então, quando eu falo aqui sobre acelerar o processo de validação ou acelerar a inovação e você ter um processo de inovação com agilidade, praticidade, o melhor custo-benefício, diminuir risco de gastar muito tempo, gastar muito dinheiro nesse processo, eu estou focando, eu estou explorando bastante a questão das ferramentas no-code, ou seja, a possibilidade de você criar aplicativos sem precisar escrever milhões de linhas de código. Essa é uma parte essencial, fundamental na sua estratégia para você conseguir rapidamente, de uma forma muito mais acelerada, conseguir levar uma tecnologia ou uma solução que está na sua cabeça, ou está na cabeça do seu gerente, do seu diretor, do seu chefe, né, de uma ideia de criar uma solução, um aplicativo, um sistema que vai atender o seu público, que vai gerar mais receita para dentro da sua empresa, mas você precisa primeiro testar e saber se isso de fato tem interesse ou não por parte do público, se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Então você precisa, no mundo de hoje, muito dinâmico, muito incerto, muito instável, você precisa ter essa resposta o quanto antes e diminuir ao máximo o risco de gastar muito tempo e muito dinheiro com esse procedimento, com esse processo de criar uma construção, colocá-la no ar, divulgar, fazer com que ela chegue até o teu público, capturar as respostas, analisar essas respostas e avaliar se vale a pena ou não seguir com essa solução no ar. Isso é uma parte fundamental, se não a parte mais importante que eu diria para você conseguir acelerar esse seu processo de inovação dentro da tua empresa. Porém, tem outros dois detalhes que eu gosto de explorar quando eu falo dessa questão de acelerar o processo de inovação. Quando eu falo de acelerar, eu não estou falando de fazer de maneira atropelada, sem organização, sem planejamento. Estou falando em ser ágil, mas de uma forma estruturada, de uma forma planejada, de uma forma coordenada. E dentro dessa sua estratégia, dentro desse seu planejamento, você vai e deve explorar bastante ferramentas que você não precisa trabalhar com código, ferramentas no-code, mas eu sugeriria trazer dois outros conceitos super importantes. Primeiro, e se você trabalha com inovação, você deve saber esse conceito do mínimo produto viável, MVP, ou seja, procura focar naquilo que é essencial para você conseguir validar, ou seja, a primeira versão nunca é a melhor versão. E todas as grandes empresas, as grandes empresas de tecnologia, os grandes aplicativos hoje em dia, eles não nasceram da forma como eles são hoje, eles foram evoluindo ao longo do tempo.
Então, naturalmente, você também não precisa se preocupar ou não precisa centrar todos os seus esforços para criar a melhor versão do mundo. Você tem que criar uma versão logo para conseguir testar aquela versão. E o meu conselho é que você use o conceito do MVP para você conseguir focar naquilo que de fato entrega um valor relevante para o teu público. Porque se você focar naquilo que entrega um valor relevante para o seu público, você vai botar aquilo no ar e se de fato ele entregar valor mesmo, o teu público vai usar a sua aplicação. E daí você vai aos poucos incorporando, incrementando e trazendo os novos recursos, novas funcionalidades para a sua aplicação. Então, além do conceito do no-code, eu digo que é super importante, fundamental para você acelerar esse seu processo de inovação dentro da sua empresa, trabalhar e considerar o conceito do MVP. Além do no-code e do MVP, um outro conceito que eu acho super importante para você adicionar a esse seu planejamento e conseguir acelerar o processo de inovação dentro da sua empresa é o conceito de métodos ágeis, ou usar metodologias ágeis. Para quê? Para você conseguir fazer com que todo o seu processo, desde a construção da ideia até colocar o MVP no ar, testar o MVP, pegar feedback, ajustar, lançar uma nova versão, fazer essas iterações, esses ciclos de iteração com seus usuários, isso tudo precisa ser muito ágil, muito rápido, para que você faça isso de uma forma mais ágil do que, por exemplo, os seus concorrentes, e você consiga rapidamente conseguir ter as respostas que você precisa para você avaliar se essa sua solução ela faz sentido ser lançada e ter um maior investimento ou não, se o seu público tem interesse ou não, se está no melhor momento ou não. Então, isso tudo você precisa avaliar e considerar. E como é que você vai fazer isso? Aplicando esses 3 conceitos super importantes que eu estou falando para você dentro da sua jornada de inovação. Trabalhar com ferramentas no code, usar o conceito do mínimo produto viável e trabalhar também com métodos ágeis para você conseguir trazer praticidade para o seu processo. Afinal de contas, você não vai precisar trabalhar escrevendo centenas ou milhares de linhas de código, você faz com que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua solução tecnológica se torne ainda muito mais prático, você traz agilidade para o processo, porque justamente por você considerar ferramentas no code, você está trabalhando com um escopo muito bem definido, você não está querendo construir um novo Facebook, um novo Uber inteiro, com todas as funcionalidades dele, você está construindo algo muito focado, algo muito direcionado, mínimo produto viável. Isso traz agilidade para o teu processo, além, é claro, das vantagens que eu citei do MVP. Você diminui o risco, você diminui o custo, por isso que eu falo do custo-benefício, você está diminuindo o custo e gerando um benefício grande de testar logo uma versão, uma solução que por enquanto estava só na cabeça dos seus funcionários e você agora já está entregando valor para a empresa, entregando se aquilo é ou não é um benefício real e tendo logo essa resposta. E isso você está fazendo com um custo muito menor, um custo tanto de tempo quanto de um custo financeiro. Você está investindo menos tempo e investindo menos dinheiro. Então, quando você está diminuindo o investimento de tempo e dinheiro, você está diminuindo também o risco financeiro, o risco operacional do seu processo de inovação dar errado, dar ruim, como a gente costuma falar. Então, isso tudo é importante. Então, só para fechar aqui, como é que a gente consegue levar maior agilidade, praticidade, melhor custo-benefício e reduzir risco quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de trazer inovação para dentro da sua empresa. Minha indicação, por tudo isso que eu falei para vocês aqui e resumindo, é você conseguir adotar esses 3 conceitos de uma forma integrada, trabalhar com esses 3 conceitos juntos, ou seja, trabalhar com ferramentas no code, trabalhar com MVP e trabalhar também com métodos ágeis dentro dessa sua jornada da inovação, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, dá um curtir, se você acha que alguém pode se interessar por isso, compartilha para o pessoal e assina o canal aqui para você receber mais vídeos como esse aqui falando de inovação, ferramentas no code, tecnologia, tenho certeza que você vai gostar muito. Um abraço para todo mundo e até a próxima.